Quem tem ou cuida crianças, por vezes é surpreendido com cenas inesperadas. Aquela do supermercado em que o choro cada vez mais aparece, mais acentuado, quando o pai e a mãe dizem não poder comprar algo que a criança quer. Ou o pai e a mãe em casa pedem: diminui o volume, minha filha, meu filho, não faz barulho porque vai atrapalhar o vizinho de baixo. Aí a criança vai e acentua ainda mais aquele barulho. Ou o brinquedo ou doce para ser dividido com o colega. A hora da divisão é a maior confusão, né? Tem crianças que não dividem e ainda acentua o choro e faz aquela birra. Como resolver essas situações com tranquilidade, com calma? Castigo, punição, a gente já sabe que não dá mais para fazer. A lei que coíbe a palmada nos diz que não dá para agredir nossos filhos. Não se pode, é lei. E é sobre esse assunto que a Roda de Saberes conversa hoje. E eu convido você a ficar conosco, porque temos convidados especiais, convidadas especiais. Conosco hoje, Gabriela Slaviero, que é pedagoga e professora de educação infantil, Mônica Montanari, nossa cidadã caxiense, advogada da Vara de Família, e a Dayana Zanata Cardoso, psicóloga clínica e escolar. Bem-vindas, meninas! E claro que eu já começo o interrogatório, né? Gabi, como a gente educa nossos filhos na atualidade? Ensina. A gente educa os nossos filhos educando a nós mesmos, reeducando a nós mesmos. Então, eu acho que a gente tem que começar nesse princípio, né? Começar a perceber em nós nossas emoções e não terceirizar a culpa para a criança. Lidar com ela, perceber nossas necessidades e entrar sempre num diálogo. Acho que é por essa construção. A conversa é o melhor caminho? A conversa é o melhor caminho quando a criança fala, né? Porque no caso de crianças pequenas, então a gente vai ter que jogar de outras formas, né? Com questões sensoriais, ou às vezes tirar, ficar fazendo um colo, de outros jeitos, né? Mas quando a criança já consegue falar ali com 3, 4 anos, a gente já pode resolver muita coisa a partir disso. Claro, sempre, né, com um grau, respeitando o desenvolvimento dela. Mas a partir disso a gente já pode ir só por ali mesmo. E pensando sempre na gente, né? Claro. Sim. Gabi, como educadora, né, a gente sabe que a violência não é eficaz. Tu sente isso? Não sei se tu tem filhos, tem filhos? Não, não tenho filhos. Ainda não tem, mas a gente lê muito, estuda muito para poder, né, também ter uma certa técnica. Sim. Você percebe quando eventualmente o tom de voz é mais alto, a reação da criança? Quais são suas percepções sobre isso? Então, a violência ela é bem abrangente, né? Realmente ela não é só física, ela também é psicológica, no fato, tipo, uma criança está braba e a gente nega aquela emoção, ou a gente está brabo e coloca a culpa nela e diz, você me deixou braba, né? Então, a violência, ela está em muitos lugares. Nós acabamos sendo violentos em alguns momentos, né? Não é porque eu tento me trabalhar e tento trabalhar essa área que eu não vou ser. Então, eu acho que é isso, a gente tem que reconhecer em nós, né, o nosso limite estourando. Por exemplo, eu chego na sala, tá um furdúncio, né, todo mundo gritando, conversando, uma algazarra, dá uma vontade de chegar e... Só que a gente não pode fazer isso, nem precisa mais, por isso que a gente se reeduca, a gente chega lá, vê aquela situação, todo mundo uma necessidade de expansão, né, então a gente respira e chama o foco em outra coisa. Às vezes eu tenho um sininho, às vezes eu começo com palma, sabe, e aquilo vem, e demora um tempo às vezes, mas vem. Sabe? A gente tem que ter muita paciência e perceber esse lugar em nós querendo ultrapassar nossos limites. Então, reconhecer quando a gente está sendo violento e tentar lidar com as nossas emoções de uma outra forma. Aí vem as estratégias, tu já disse, né? Sei, que tu tá adotando esses recursos que nos ajudam. Sim. Mônica, a Gabi está dizendo assim, né? Pelo que eu entendi, as famílias também têm que se educar para educar os filhos. Você lida muito com esse convívio com diferentes famílias. Como você está observando, pelos casos que você atende ou pela leitura que tu faz da sociedade, muito bem, né? Nossas famílias estão educadas para criar seus filhos? Bom, Vânia, muito bom estar aqui, muito bom dividir esse espaço com vocês também, gurias. Existe uma cultura de violência
As famílias entendem que se eu fui punido e estou bem, e sou uma pessoa educada e consegui tudo que eu quis na minha vida, ou luto, eu posso reproduzir isso porque estava certo. Quantas vezes a gente não ouve aquela máxima assim, ó, no meu tempo não tinha isso, não tinha tanto mimimi, eu apanhei, tô aqui, me viro muito bem, sabe? E aqui eu já vou passar uma bola para ti, tá? Se tu te vira tão bem assim, isso não seria um trauma que tu tinha que repetir. Que a partir do momento que eu digo, eu sofri, mas eu tô bem, é porque eu não tô bem. Eu ainda lembro que eu sofri. Então a gente vai transmutando essas dores de geração em geração como se fosse comum. E eu acho que o judiciário tem tomado muito cuidado com essas questões, né? Tem apurado a sensibilidade. Hoje a gente trabalha com oficinas de paternidade, de maternidade. Então, quando tem uma disputa de guarda, os pais, né, ambos os genitores são orientados para frequentar a oficina de parentalidade. Existe um mito no direito de família que a criança, o adolescente, depois dos 13 anos, poderá ser ouvido. Não existe ser ouvido, a não ser que o juiz ou a juíza concorde. No entanto, como a Gabi falou, desde muito pequenininho, se tiver uma perícia para discussão de guarda, essa criança vai ser ouvida da forma como ela pode. Então, a psicóloga assistente social vão observar a reação dela perante os estímulos, vão trabalhar com desenhos, sabe? Então, tem esse cuidado. Eu acho que o Estatuto da Criança e Adolescente foi muito importante. É uma lei muito importante. Acho que a lei Leandro Boldrini, ela fez 10 anos, né? Ela ainda merece um olhar mais cuidadoso, porque as pessoas ficaram naquela questão. Mas eu não posso bater no meu filho, então, sabe? Essa coisa. E por que tu poderia bater no teu filho? Para que você bateria? Que direito tu tem em bater num outro ser vivo? Nem vou falar no ser humano. Por que tu teria que bater no teu filho? Que direito tu tem sobre teu filho? Tu te sente proprietário, tu te sente possuidor, e daí a gente vai para outras formas de violência dentro da família. Mulher, idosos, é a mesma cultura. É a cultura da violência e a gente tem que extirpar da nossa sociedade. Gente, olha o que a Mônica falou, que a lei que a Mônica mencionou é a lei Bernardo Boldrini, né? O Leandro é o pai, que é acusado confundir os homens. Não tem problema, né? Acusado, né, da morte do filho. E ela, então, completou agora em 2024 10 anos e foi, assim, um ponto de mudança na lei também do Estatuto, porque altera o Estatuto e que pune, então, né, a questão do castigo e da agressividade. Só que essa lei, ela é bem ampla, porque ela também exige e sugere uma convergência entre órgãos ligados à criança e adolescente. Então, nisso me parece ainda, Mônica, também que a gente tem que andar mais. Essa comunicação entre os órgãos para essa assistência, né? A Mônica já disse assim que agora o judiciário também tem feito as oficinas, né? Quando vão definir a guarda, mas ainda a gente precisa andar um pouquinho mais nessa assistência. Às vezes o conselho tutelar registra, a escola nem sempre dá toda a atenção necessária, como é o caso propriamente do caso do Bernardo, que faleceu, que foi morto, o menino que foi morto, né, em 2014. Infelizmente, em Três Passos, que é uma das vítimas, né, uma criança vítima da nossa sociedade, porque não é só vítima daquele pai, ou enfim, né, da madrasta, é da sociedade, são filhos nossos. Existe uma questão, né, Vânia, a lei não é punitiva, né, então ela não pretende prender o pai ou a mãe, mas se cometer um crime que for penalizado pelo Código Penal, daí interliga. Agora, é importante a gente observar a importância do papel dos conselhos tutelares na sociedade e como estão deficitários. Por exemplo, cada 100 mil habitantes prevê a lei que tenha um conselho tutelar. Caxias do Sul são mais de 500 mil habitantes, nós temos 2 conselhos tutelares. Então, por aí a gente já vê. Quem faz muito bem o trabalho de atendimento e de percepção da violência são as escolas. Dos lugares que chegam até o judiciário, que são percebidos por terceiros, é a escola que aponta uma atitude diferente daquela criança em relação à idade. A figura do docente é fundamental nesse processo, Mônica.
E agora, ainda mais assim, que bom, ainda não é institucionalizado, ainda não está definida a questão da estrutura maior da escola, com exigência de psicóloga, que a gente vai agora chegar na DAI, né? A gente ainda tem tem muita carência da equipe multidisciplinar, né, DAI, nas instituições de ensino. Mas a gente sabe que as mantenedoras estão andando um pouquinho, ampliando, né, esse percurso. Você, como psicóloga, observa, assim, que está tendo realmente essa evolução que a Mônica está dizendo na questão da escola, sobre os registros de violência, e também te pergunto, muitos casos de violência, muitos casos chegam até seu consultório sobre situações familiares, de dificuldade de lidar com os filhos? Sim, muito. Acredito que a gente ainda está engatinhando, né, na inserção dos psicólogos nas escolas, porque da mesma forma como o conselho tutelar, às vezes numa escola de 1.200 alunos tem uma psicóloga, né, e é impossível dar conta de todas essas demandas. Nós temos 1.200 alunos e 1.200 famílias que funcionam cada uma de uma forma. Então, é sim muito complicado e ainda não estamos no ideal. Talvez um dia a gente possa chegar, mas ainda a rede particular, digamos assim, é a rede que mais tem psicólogos, assistentes sociais, né? O município tem uma abrangência boa. A nossa maior preocupação realmente é o Estado, né? Porque a gente sabe de toda a deficiência que tem, às vezes até de professores, de profissionais. Imagina no campo da psicologia, né? E para quem está em casa, vocês atuam no conjunto, no coletivo, não pode individualizar atendimento nas instituições de ensino. Para quem está em casa, né, entender melhor. E depois vocês podem sugerir encaminhamento. Exato, a gente não pode fazer atendimento clínico no ambiente escolar, né? Existe uma determinação do Conselho Federal de Psicologia que expõe a criança no ambiente coletivo dela. Então, se precisar atendimento individualizado, precisa fazer encaminhamento, né? Lá a gente faz grupos, a gente faz alguma orientação a pais, a gente faz orientações a professores, a gente trabalha questões pertinentes do desenvolvimento e da idade, mas não trabalho individualizado. Eu falei lá no início sobre a birra e vamos assistir um vídeo também da Psimama, né, que é a Nanda Perim, que vai nos explicar, dar uma deixa assim, sobre como lidar com situações de birra. Será que a gente está entendendo bem a criançada? Vamos conferir. Três coisas que vão te ajudar e muito na hora das birras das crianças. Primeiro, você precisa entender que a birra é quando o cérebro está no estado de alerta total, ele quer se proteger. Para conseguir se acalmar e te ouvir, a criança precisa se sentir segura. Então, a primeira dica é você manter a sua calma para conseguir ajudar essa criança a se acalmar. Quando estamos calmos, o nosso corpo dá pistas de segurança, semblante, respiração e a criança consegue se acalmar. Não tenha medo de reforçar a birra, porque isso não existe. Segunda dica é entender que você acolher e acalmar essa criança é maravilhoso. Você está mostrando para o cérebro dela que ela está segura. E terceira dica... Ué, Nanda, mas eu não vou educar a criança? Claro que você vai, mas depois que ela está mais calma, com raciocínio lógico ativo, ouvindo você melhor, é aí que ela vai conseguir aprender. Será que é simples assim? Daiana Zanata Cardoso, explica pra gente se é simples assim, porque às vezes a birra pode ativar a ira do pai e da mãe, não é assim? Exatamente, né? Isso que a Gabi falou, da gente, enquanto adulto, ter o próprio controle, né? Quando a agressão acontece, é porque a gente tem um adulto completamente desregulado emocionalmente, que não sabe o que fazer com uma criança que também está desregulada, né? Então, todo mundo está desregulado e resulta numa agressão. Esse é o fator principal. O que faz a agressão acontecer é o adulto estar desregulado, né? Ele não sabe o que fazer com aquela situação e ele imagina que batendo, agredindo, ou xingando, vai ser uma coisa que vai ter um resultado, né? Em adultos, agressão não pode. Em crianças pode, é educação,
Em adulto é agressão, em criança é educação. Como assim? Né? O que não pode na vida adulta, não pode na infância. Né? O que não vai valer para a vida adulta, não vai valer para a infância. A questão da violência é a principal delas. Né? Se eu não posso bater no meu colega de trabalho, né, sem ter alguma punição em relação ao meu comportamento, eu também não posso bater no meu filho. Né? E o que a Mônica trazia da questão de eu apanhei e hoje eu estou aqui. Mas a ideia não é criar seres humanos sobreviventes. A ideia é criar seres humanos saudáveis emocionalmente, né? Porque a sociedade pede seres humanos saudáveis. A gente vê cada vez mais o número de suicídios em adolescentes, né? O número de agressões, violência entre os adolescentes. O que está acontecendo com essa geração? Sim, temos uma geração de pais perdidos, né? Entre o cultural de uma educação que a gente aprendeu e que está entranhado socialmente ainda, como o permitir fazer tudo. Então, a gente tem os dois extremos. Né? A gente tem pais, adolescentes, crianças, todo mundo perdido nisso. Dai, dá tempo de pensar e refletir, como a própria Nanda comentou, assim, tenta acalmar-se para acalmar. Dá tempo de fazer esse processo? Eu sei que cada caso é um caso, mas assim, o pessoal gosta muito de listas, né? O que fazer, a receita da história. Não existe receita de bolo, mas eu sei que tem caminhos. O que tu diria para uma situação dessas, assim? Tá no mercado, a criança olha e diz, mamãe, papai, ou o responsável, vovó, quero aquele brinquedo, quero aquele doce. Papai e a mamãe nem sempre têm dinheiro para comprar. É uma vida real, né? E diz assim, não dá hoje, dá amanhã. Aí acontece aquela birra. E daí, às vezes, eu faço o seguinte, eu vou para outra fila e digo, não é minha filha, não é meu filho, né? Não, vocês estão vendo? Não é. Não, eu tô brincando, mas é de alguém, mas não minha. Não, o que fazer nesse momento? Manter a tranquilidade e a capacidade de pensar. Né? Eu acho que essa é a principal questão. Inclusive, quando eu faço orientação a pais em grupo de pais, eu sempre digo, se vocês verem uma criança brigando, chorando, gritando no mercado, não olhem, vocês sabem por que ela está gritando, vocês já passaram por isso. Porque o que acontece geralmente? A criança chora porque quer a coisa, o adulto fica com vergonha dos outros adultos e cede. Cedendo, eu reforcei o comportamento, ele vai voltar a acontecer, porque tem um reforço positivo. E eu consegui, né, o que eu queria. Eu consegui o que eu queria, né? É um reforço, um reforçador para o comportamento. Então, na próxima vez que a gente for no mercado, eu vou fazer de novo, porque eu sei que assim eu consigo. Não é intencional da criança, mas funcionou. Ela viu que funcionou. Então, bom, se eu tiver que deixar chorar e sair com a criança chorando no mercado, beleza. A criança funciona muito bem com antecipação das coisas. Antes da gente entrar no mercado, a gente já combina. Tu vai poder escolher uma coisa dentro de tal valor, independente do tamanho. Ele não entende dinheiro, não compreende valor. Sim, não compreende, mas ele compreende. Né? E a gente vai fazendo essas trocas. Então, quanto mais o adulto entender os seus limites, porque daqui a um pouco, assim, eu não posso lidar com birra no mercado, então não sou eu que vou levar o meu filho no mercado. Vai ser a avó, vai ser o meu esposo, a minha esposa, alguém que possa lidar com essa situação. Eu não consigo lidar com isso, assim como tem gente que não consegue lidar com levar no médico. É a rede. A rede. Mônica, você estava falando assim, nos casos de pais separados, que às vezes jogam com esses presentes, né? Com esse objeto que a criança quis no mercado, daí há uma negociação, aí o pai diz que dá, depois a mãe diz que dá, e a tua mãe não é assim, teu pai é assim, como fazer? Nossa, como é muito difícil. A questão dos filhos nos divórcios, eles são, infelizmente, na maioria dos casos, tratados como objetos de disputa. Né? Então, eu te dou mais ou eu te gosto mais e eu provo isso te dando coisas. Mais um bem a ser dividido, né? Isso, né? Aquela criança... Eu fico muito triste quando eu vejo, tem algumas situações... Eu, particularmente, já trabalhei em alguns processos, em algum momento eu tive que renunciar, porque o meu cliente não estava entendendo o mal que ele estava fazendo para o filho ou para a filha.
de eu chegar e dizer, eu não tenho mais condições de trabalhar para ti, de te defender, porque tu não está conseguindo perceber o que tu está fazendo com o teu filho. E é proposital por vezes? Ou é realmente uma cegueira? É uma cegueira e normalmente o discurso é, eu quero ferrar com ela, eu quero ferrar com ele. E daí o objeto que está no meio é a criança, entendeu? E daí a gente poderia passar numa discussão que até que a alienação parental, que ela é usada de forma muito equivocada também, sabe? Usando isso para assustar as mulheres, porque hoje em dia as mulheres são assustadas, né? Tem que aceitar qualquer situação para não ser acusado de alienação parental. Então, é muito, muito difícil. E é difícil para o judiciário conseguir ter esse olhar, porque ele é subjetivo, ele é único. E eu não tenho, o Estado não tem como entender a estrutura familiar da Gabi, ou da Dai, ou a minha, ou a tua, né? De nenhuma de nós. E daí cria essa sensação de injustiça, quando nós temos que entender qual é o papel do Estado. O papel do Estado não é gerenciar nossa vida íntima, nem deve. Olha os cuidados que devemos ter. Roda de Saberes conversa hoje sobre a lei que coíbe a pomada, mas também todos os outros processos que envolvem a educação de uma criança. Eu convido você a ficar conosco, porque no segundo bloco tem mais. E a gente tem muito bate-papo e orientação para você, principalmente papai e mamãe que está em casa. Sabe o que tem por trás de uma educação nota 10? Muito esforço e muita dedicação. E é assim que o governo do estado está trabalhando. Já fizemos muito na educação. E agora vamos acelerar com um grande programa de obras nas escolas. É o programa Lição de Casa para melhorar o ambiente escolar. Porque acertar com a nossa educação é acertar com o futuro do Rio Grande. Governo do Rio Grande do Sul. O futuro nos une. Essa é a Ana e esse é o João. Eles vão nascer no mesmo dia, do mesmo ano e na mesma família. Eles serão gêmeos e vão fazer tudo juntos. Mas quando eles crescerem, isso vai mudar. A Ana vai andar sempre de rosa, porque ela é menina. E o quarto do João vai ser todo azul, que é cor de menino. A Ana vai ganhar bonecas e uma fantasia de princesa, porque ela é menina. E o João vai ter um monte de carrinhos, porque ele é menino. Ela vai fazer aulas de balé. E ele vai jogar futebol. Ela vai cuidar da casa e servir o irmãozinho no almoço. Ele não vai ter essa obrigação, porque isso é coisa de menina. O importante é que ele seja bem-sucedido. Já a Ana vai ter que estar sempre bonita. E quando ela for trabalhar, vai ganhar menos do que ele. Ou seja, eles vão crescer num mundo em que os homens pensam que têm mais poder que as mulheres. E por causa disso, acham que podem fazer o que quiserem com elas. Calma aí, como assim? Você percebe como todas essas diferenças de tratamento deixam as meninas em desvantagem e ainda por cima fazem delas um alvo fácil? Estima-se que o Brasil tenha 500 mil de casos de estupro por ano. 2/3 das vítimas são meninas com menos de 13 anos, como a Ana. E como resolver isso? E se a gente encontrasse uma nova maneira de educar nossas crianças? Em casa, na escola, em qualquer lugar, criar ambientes com direitos e oportunidades iguais para todos. E assim, dividir responsabilidades e tarefas de modo justo, para que no futuro, o João não ache que tem mais poder que a Ana. Roda de Saberes de volta, conversando sobre a lei que coíbe a palmada e também outros detalhes sobre a criação dos filhos. E a gente sabe que é um pouco difícil, mas faz muito bem cuidar bem de nossos filhos. E a gente estava falando no primeiro bloco, a Mônica estava falando sobre a questão dos divórcios, em que os pais ficam negociando presentes para os seus filhos. Antes de fazer isso, eu sugiro que a gente entoe algumas palavras positivas. Que tal? A gente tirou, a nossa produtora Carol Dallagnol foi em busca de algumas frases afirmativas do Instagram Sementes da Floresta e a gente separou algumas e eu quero lê-las para vocês.
Adoro ver você crescendo. Todos nós podemos errar. Obrigada por ser do jeitinho que você é. Você já disse isso a seu filho, sua filha? Ou a quem você cuida? Porque às vezes a gente pode dizer para os filhos dos outros. Você faz a diferença. Sua opinião é importante. Eu acredito em você. Você é preciosa, minha Martina, que é a minha Martina. Assim como também são preciosos os filhos dos meus amigos, né? E aqui eu quero aproveitar porque a Carol, que é a nossa produtora, tem o Belchior, de 3 anos. A Cristiane, que é nossa colega Relações Públicas do setor de comunicação, tem a Heloísa, a Lolo, de 4 anos, e eu, a Martina, né? Eles são preciosos. Eu acredito em você, eu admiro você. Eu estou animada em passar um tempo com você. Essas, Gabi, são frases afirmativas e eu também afirmo a quem está nos acompanhando que estamos com convidadas especiais para tratar do assunto. A Gabriela Slaviero, a Dayana Zanata Cardoso na pontinha e no meio a Mônica Montanari. Gabi, como pedagoga, né, e professora de educação infantil, eu já senti lá no primeiro bloco que você entoa frases muito afirmativas para seus alunos. É um caminho bom? Os pais podem do seu jeito falar essas frases, porque aqui é alguém que escreveu, mas do jeitinho de cada um, até eu acho que fica mais autêntico, não? Então, eu acho importante nós fazer isso com as crianças. Tem também outras que é como eu te vejo, você tá muito brabo, né? Eu te vejo. Nós vamos achar um jeito de lidar com isso, sabe? Então, eu acho que essas frases, a criança, ela se sente vista e, às vezes, ela tá, assim, ó, pronta para explodir de brabeza, de tristeza, de solidão, de alguma coisa. E nessa hora que a gente dá essas, não só essas frases, mas esse olhar para elas e elas se sentem vistas, olhadas, elas vão se desarmando também, sabe? Então, isso é uma forma também de acalmar elas, de ajudar elas a se regular. Ou outro dia na escola, uma menina teve um erro lá e ela ficou muito nervosa. E eu olhei para ela e falei, amiga, todo mundo erra. Você é muito esperta porque você percebeu o seu erro. E você não vai mais errar aqui de novo. Você vai ter outros, eu erro todo dia, todo mundo erra. Mas então, para lembrar ela o quão forte e corajosa ela está sendo, que ela percebe os erros dela. E então, a sociedade nos cobra que seja tudo certo. Sim, parece que o erro, o problema é o erro, às vezes é uma solução. Sim. Porque, Gabi, você não erra porque quer. Não. E ele é determinante para a nossa aprendizagem. O erro é determinante para isso. E daí a questão também sobre nós usarmos com as crianças. Nós devemos usar esse tipo de comportamento, né? O que a gente quer fazer para o futuro, esse jeito que a gente quer se relacionar, mas a gente tem que cuidar para não usar frases afirmativas para fazer a questão da obediência. De, Mônica, se comporta. Ai, muito bem, que linda. Uhum. Então, a gente tem que cuidar com isso. Qual que é a nossa intenção nessa hora? É um encorajamento? É um empoderamento? É uma obediência? Então, acho que depende muito do objetivo para a gente usar esses métodos. E tem que haver uma entrega mesmo também. Sim, do docente, do cuidador, assim, sim, sobre isso. Sim, tem que estar. Gente, então, já que a gente está nesse contexto das frases afirmativas e verdadeiras, né, ditas com o coração, a gente vai chamar mais um videozinho que é do Pedagogicamente. E é nessa sequência de frases. Se tu puder, anote ou entre lá no Instagram do Pedagogicamente e colha mais frases além dessas que a gente vai passar agora.
anotou aí, então, as dicas das nossas frases afirmativas? E aqui a gente está com a Gabi, que é professora, mas a Mônica bem lembrou também como essa disseminação de frases, de jeitos de lidar com a criança que acontece na escola está imbricada lá na família. Mônica, uma reflete na outra, assim? Se eu tratar, por exemplo, a Gabi falou sobre a questão da obediência ou desobediência. Quando ela for uma frase imperativa, vindo de quem educa, nem sempre tem um efeito positivo. Eu acho que existe uma questão aqui que me preocupa bastante, porque eu estava falando para as meninas aqui do intervalo que várias situações de violência, principalmente de violência sexual, chegaram até o meu escritório por relatos da escola que percebeu a mudança na atitude. E eu acho que muitos casos, e é isso que eu gostaria que a Gabi abordasse, que essa manifestação de violência na escola, essa birra na escola, ela reflete um pedido de socorro da criança que não está conseguindo ser assistida naquela família. Porque nós sabemos que 80% das situações de violência contra as crianças e adolescentes ocorre dentro da família, sejam físicas, emocionais, sexuais. Então, como perceber e, se for percebido, o que a escola faz? Então, a gente tem que estar com os olhos bem abertos, né? Porque a gente tem esse lugar de acolhimento, de convívio com todas essas crianças por muitas horas. Então, a gente tem essa responsabilidade, assim, de estar vendo eles, percebendo esses comportamentos, ou, às vezes, coisas até não faladas, assim. Por exemplo, outro dia eu recebi um desenho de um menino, né? Que era, assim, duas pessoas brigando com sangue, com uma situação de violência. E era um desenho livre, então, por que ele... né, ia reproduzir aquilo? Hoje em dia tem jogos, pode vir de várias coisas, né? Mas sabendo, assim, da situação, o que a gente faz? A gente tem que entregar para a direção da escola, né? Para quem está ali cuidando dessa parte de gestão, para entrar para a rede de proteção à criança e adolescente. Tem que ser denunciado, a escola não vai ficar quieta. Ah, mas essa família já tem 3, 4. Bom, tu vai continuar denunciando e tentando puxar a rede por outros lados, né? A gente não pode, primeiro, tem que estar aberto para ver e, quando vê, já denunciar. Saber ler o comportamento dos alunos. Só sei disso também quando eu me instrumentalizo, quando eu sou um professor que vou em busca, né, de não só cumprir a tarefa programática da escola, é olhar com mais atenção para aquele aluno. A Day estava nos falando que a questão da agressão tem implicância e já é atestado os efeitos dela na vida das pessoas neurologicamente. Exatamente, a neurociência já provou que com exames de imagem, né, tomo, ressonância, que o desenvolvimento do cérebro em crianças que sofrem qualquer tipo de violência e num ambiente mais hostil tem diferença para o desenvolvimento do cérebro de crianças que não sofreram nenhum tipo de violência. Então, anatomicamente, esse cérebro se desenvolve de uma forma diferente. Né? Existe uma perda neuronal, existem áreas do cérebro que na violência elas são ativadas e algumas desativadas. Então, é como se, a grosso modo, morresse uma parte do cérebro. Automaticamente isso vai implicar em todo o desenvolvimento da criança, tanto na parte cognitiva, quanto na parte motora, quanto na parte de relações, quanto nos recursos que aquela criança vai ter depois, enquanto adulto, de resolver problemas, de conseguir ir em busca das coisas que ela quer, da imagem que ela tem dela própria, né? Então, a violência é um fator que sim, prejudica sim, muito, e não apenas, não é bem a palavra, mas não só no âmbito emocional, mas de uma parte de desenvolvimento de corpo humano, de desenvolvimento do cérebro, tem sim essa diferença. Às vezes a gente tem culturalmente nossa sociedade que é muito produtiva, né, quer ser muito produtiva, então, olha, até nisso implica, né, se eu quiser reproduzir um modelo que vem culturalmente sendo feito, mas que não é um modelo adequado, eu vou até atrapalhar na produção. Exato. Eu fiquei pensando na construção dos psicopatas desse jeito que tu está falando, né? Os psicóticos, porque se tu trabalha com algumas áreas do cérebro que vão se atrofiando, sei lá, tu vai perdendo sentimentos, né? Exato. Já existem
estudos, né, alguns não muitos estudos, que trabalham com a parte cognitiva, com a parte de desenvolvimento de cérebro, produção hormonal, tudo de psicopatas, sociopatas, é um funcionamento diferente mesmo. Dai, Mônica e Gabi, a gente sabe, né, como já falamos, não é só a agressão física efetiva, é a agressão psicológica e o castigo. Quero que vocês me falem a respeito, qual a impressão de vocês sobre. A gente sabe que não se recomenda, mas ainda se faz. E aí a gente tem castigos de todos os modelos, né? O de bater, sistemático, ou do cantinho, do silêncio, o cantinho, né? Enfim, são vários modelos. Qual a opinião de vocês a respeito? Tinha um programa de TV, né, que era a tia que deixava ela na cadeirinha do pensar, não era isso? Eu acho que é, né? Bom, a questão do cantinho do pensamento. Pensar não pode ser punição. A gente precisa pensar sempre, né? Como assim a gente só vai pensar no momento em que a gente senta lá para fazer porque a gente fez uma coisa errada? Não, pensar é comportamento. A gente precisa pensar sempre diversos momentos do dia a dia, né? Então não pode ser, pensar não pode ser castigo. O que eu quero? Eu quero que aquele comportamento pare de acontecer? Bom, eu tenho que buscar recursos que também a neurociência já sabe que são mais efetivos, de que através do elogio eu tenho mais probabilidade desse comportamento legal voltar a acontecer do que através de eu ignorar um comportamento que não está adequado da criança, né? Então, eu quero que seja feito o que eu preciso que a criança faça, a rotina que ela precisa fazer, a atividade que ela precisa desenvolver, eu preciso encontrar meios que vão me levar a isso. Porque se eu me descontrolo, se a criança se descontrola, todo mundo se descontrola, vira uma briga, a gente perdeu o objetivo no meio disso. O que a gente precisa fazer não vai acontecer. E às vezes a criança acaba sendo só o funilzinho ali, porque os motivos da agressão vêm em outro contexto, né? Aí é trabalho, é infelicidade, tem vários elementos e ela acaba, às vezes, como diz no senso comum, pagando o pato. Exato. Eu acho que tem um exagero também, né? Quando a gente fala do porquê que a lei da palmada é importante e vem as críticas, mas eu não posso dar uma palmada, a gente sabe que não é exatamente isso, né? O que a gente vê a todo momento e todo dia a gente lê? Fato de crianças que são mutiladas, são mortas pelos seus cuidadores, pelos seus pais. Então, a que ponto nós chegamos? Que sociedade doente é essa que gera esse desamor de novo, a um objeto que deveria ser de amor, que é o seu filho, né? Que a gente ouve falar, quando nasce uma criança, nasce uma mãe, né? Nasce um afeto, nasce um amor. E como que as pessoas se autorizam a mutilar? Porque é isso que acontece, né, gente? Teve o caso agora, o menino Boldrini foi um caso, os outros casos que a gente sabe. Eu sei do neto de um conhecido meu que ficou com o pai no fim de semana e voltou queimado de cigarro, voltou uma criança com 8 meses. Então, é esse exagero. Eu me pergunto, não é a lei, é a sociedade que tem que ser tratada. Os casos de uma morte de uma menina de 9 e uma de 7, Novo Hamburgo e Guaíba, né, as cidades, e que as acusadas são as mães. E as mães, gente, me chamou muita atenção, as faixas etárias 31 e 29 anos. E é isso que a Mônica está dizendo. Quem deveria amparar? Na verdade, aqui a gente diz efetivamente pai e mãe, mas não, todos devemos amparar, né? Só que os laços ali são mais próximos. Quem deveria amparar está desamparando? Eu temo muito, porque essas crianças que recebem isso só vão conseguir reproduzir isso. Por isso que é necessário reprogramar, porque senão nós teremos uma sociedade cada vez mais doente. Acho que isso é importante a gente ter ciência. E acho também que a questão, por exemplo, desse método de agressões, que as pessoas dizem que isso educa, eles não dão certo, né, para nada. A gente foi criado, muitas vezes, nesses métodos, e quão difícil é para nós mudar
as nossas ações por causa disso, né? Tem que se abrir muito, é muito trabalhoso fazer isso, perceber que tu erra o tempo todo, perceber o quanto tu é violento. Tu vai percebendo e às vezes parece que é mais fácil não ver do que ficar nesse caminho, né? Mas tem uma hora que tu começa a sentir a magia, assim, tipo, nossa, não, eu estou curando alguma coisa, estou conseguindo conversar melhor com a minha criança, né? Então, por exemplo, até o exemplo do mercado que tu deu antes com esse, eu fiquei pensando, né, a criança ela não tem capacidade cognitiva de se autorregular emocionalmente. O adulto tem. Nós temos, deveríamos ter, né? Então a gente tem que pegar essa responsabilidade para nós adultos e não deixar a criança num canto porque nos irritou, não bater nela porque ela nos irritou, senão a gente fica naquela de se comportar como uma criança, querendo que a criança se comporte como um adulto. A gente está totalmente em lugares errados, sabe? Então, assim, a gente tem que amparar a criança, mas também amparar o adulto, sabe? Eu lembrei agora de uma mãe, uma vez, há um tempo atrás, que chegou para mim, assim, na creche, e ela me olhou e falou assim, meu filho não te falou nada? E eu, não, por quê? Eu bati nele ontem. E ela tá assim, muito culpada, sabe? E daí eu fiquei assim, daí ela falou, mas foi só um tapa. E já tentando justificar a violência, porque onde ela ia entrar era um lugar que ela tinha responsabilidade sobre aquilo, sabe? Daí aí eu acolhi aquela mãe, sabe? Falei, você, que nem com as crianças, assim, você devia estar muito braba, né? O que ele fez, tipo, entende o que ele fez que te deixou tão braba, conversa com ele, pede desculpa pra ele. Mostra que tu errou nessa hora, que tu não queria fazer isso, que não é assim que tu quer se relacionar com os outros. Que bom que você falou disso, a Gabi, percepção porque da violência, a Carol, nossa produtora, a gente discutindo sobre essa pauta, e aqui eu quero mais uma vez agradecer a ela, porque ela insistiu nessa pauta e a gente foi à frente, ela e a nossa coordenadora, a Rafa Darius, montaram esse cenário. Quem está acompanhando pode ver que foi especialmente elaborado para ela. E a Carol até disse, Vânia, não vamos condenar quem efetivamente e culturalmente foi instigado por esse jeito, né, de usar o castigo, de usar a palmada como um meio de resolver aquela situação imediata. Era um desconhecimento, né? É o que a Gabi está falando. Tem duas coisas que eu queria só provocar, Dai, que não vai dar pra gente discutir hoje. Que é a questão do espelhamento. Quando uma criança incomoda muito o adulto, é porque tem alguma coisa daquele adulto que não foi bem resolvido e que ele pretende bater de frente, por isso ele se desequilibra. E também, quão importante seria para esse adulto reconhecer a sua criança interior, que a gente vai abandonando durante a vida, né? Exato, exato. A gente guarda as crianças da gente e leva sempre para a vida toda, né? A infância é um chão que se pisa a vida inteira. Então, a gente vai levar traumas, coisas boas, coisas ruins, coisas que deram certo, que não deram certo. As nossas experiências da infância a gente vai levar para a vida adulta. E é em função dessas experiências que eu vou entender como é que eu me relaciono com as outras pessoas, com o mundo, né, com as coisas, com o meu trabalho, com os meus colegas, com as coisas que eu tenho, com ter dinheiro, com não ter dinheiro. Então, tudo isso vai junto. Obviamente, se eu tenho mais traumas, se eu tenho mais coisas negativas, eu vou ter mais dificuldade de lidar com o que vem por à frente. E entre elas, com o meu filho, né? A lei da palmada tem que educar os adultos, então, antes da gente pensar em educar as crianças. Sempre tem que educar os adultos. Por que a gente começa tudo pelas crianças? Porque é mais fácil. A criança está aprendendo. A gente aprendeu de um jeito errado. E agora a gente tem que desconstruir tudo que a gente construiu e construir novamente, construir de um outro jeito, né? Acho que a grande questão é a gente se perguntar, o que eu perco em tratar o meu filho bem? O que eu perco em conversar com o meu filho? O que eu perco em ter paciência, explicar, deixar ele se acalmar e depois eu conseguir fazer com que ele compreenda a situação? Se muitas vezes nós somos adultos e nos desregulamos a ponto de brigar no trânsito, né, a ponto de xingar o colega, então muitas vezes nós não conseguimos. Por que a criança, um ser todo em desenvolvimento, em aprendizagem, tem que conseguir? Eu não posso partir da minha perspectiva. É a perspectiva de uma criança que tem toda uma fase de desenvolvimento. Até porque a gente tem a parte das emoções e do comando socioemocional é na parte da frente do cérebro.
E é a última parte que amadurece. O nosso cérebro amadurece de trás para frente. Então, a gente não tem nenhuma questão de maturidade cerebral orgânica que possibilite a criança agir de uma forma como a gente espera, né? Não existe essa possibilidade porque o cérebro não está desenvolvido para isso, vai desenvolver só com o tempo, com o passar dos anos. Então, essa perspectiva é muito importante a gente ter enquanto adulto para poder se reeducar e poder fazer diferente com os nossos filhos. Dai, Mônica e Gabi, tem um autor que eu gosto muito, que talvez vocês já conheçam. Ele é um pediatra espanhol que se chama Carlos González. Ele é autor de uma obra chamada Bésame Mucho. E é justamente, eu chamo a vinheta porque é a dica do Anote Aí de hoje, que é Bésame Mucho, como criar seus filhos com amor. Eu separei duas partezinhas sobre o que ele fala. Sobre o castigo, ele diz o seguinte: não creio que as crianças necessitem de castigos para aprender, do mesmo modo que os adultos também não necessitam. As crianças desejam fazer os pais felizes e tentam-no com todo entusiasmo, mesmo que nem sempre saibam como fazer. Aquela que sabe que agiu mal, tentará não repetir o ato e não necessita de qualquer castigo. Aquela que não o sabe, é suficiente informá-la. Aí então vem os pais. Se não estiver de acordo, se acreditar sinceramente que agiu bem, não será o castigo que fará ela mudar de opinião. Em vez disso, sentirá raiva e humilhação e voltará a repetir a ação assim que puder. O que os castigos podem realmente ensinar é a fazer certas coisas dissimuladamente, para não ser apanhado. É perfeitamente possível educar uma criança sem castigos nem ameaças de castigos. E eu quero ainda falar para vocês que nessa obra Bésame Mucho, o González ele relata relatos a partir daquela nossa tradicional tarefa de escola, dizer qual foi o dia mais feliz da sua vida. E ele mesmo relata situações que ele colheu, e uma delas que ele fala da dele, que ele tinha 12 anos. E aí ele estava em casa zanzando para um, para o lado, para o outro, e a mãe dele pegou ele e disse: senta no meu colo. Aí ela sentou, ele sentou no colo dela e ela contou uma música de infância para ele. E ele coloca assim, que todas as histórias têm uma referência a alguém. E ele diz: via de regra, é a referência do pai, da mãe, do irmão, de quem estava convivendo. E ele coloca: éramos filhos e agora somos pais. Passaram tantos anos, mas tão pouco tempo que por vezes nos surpreendemos com os papéis trocados. De repente, vemos a nossa própria infância e os nossos próprios pais sob uma outra luz. Olhamos para os nossos filhos e perguntamos-nos que dia, que frase, que aventura ficarão gravados para sempre na sua memória. Que dores ficarão gravados na alma de nossos filhos e que alegrias guardarão como um tesouro. Eu fico pensando, o que a Martina guardará, né? Aí ele continua: os dias mais felizes do seu filho ainda estão para acontecer. Dependem de você, papai, de você, mamãe, de você, professor, de você, avó, né? De quem cuida. Então, eu acho que isso é bonito, né? Que vai depender muito das nossas atitudes para que nossos filhos cresçam bem. Então, a gente quer hoje encerrar a Roda de Saberes agradecendo muito a contribuição, então, da Gabriela, da Mônica, da Dayana, porque eu tenho certeza que quem as ouviu a pessoa, o pai, a mãe, né, ou quem cuida, porque quem cuida não precisa ter esses papéis definidos, vai estar modificada a partir da fala de vocês, meninas. Muito obrigada e que a gente não precise mais acompanhar casos de violência às crianças neste mundo. Então, eu agradeço a você, agradeço toda a produção do programa, os meninos que estão também nos filmando
E convido você a dar mais dicas para a Roda de Saberes. Pode me ligar no 3066-3979 ou mande lá um e-mail imprensa@camaracaxias.rs.gov.br e eu vou adorar receber sua dica, sua sugestão. E convido você a ficar conosco na programação da TV Câmara Caxias. Obrigada por sua companhia.